Nosso assunto agora é saúde. Nós vamos conversar com o secretário de Saúde de Maringá, Clóvis de Mello, que está com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, secretário, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN e também ao pessoal que nos acompanha pela GMC Online. Bom, secretário, eu queria falar sobre vários temas, né, na área da saúde, mas para começar, eu queria saber, inclusive, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, quem está acompanhando pelas redes sociais consegue ver atrás do senhor o painel, né, sobre a dengue. Então, para começar, vamos falar sobre a dengue. Como é que está o trabalho de combate à dengue no município? Então, Luciana, veja, na semana passada a Secretaria Municipal de Saúde soltou os resultados do Lira, né? Nós estamos com 1% de infestação predial, o que, para essa época do ano, é a média dos últimos 5 anos, tirando 2018, se não me engano, que ele estava 3 vezes maior. Então, não é porque está na média que a gente tem que baixar a guarda, muito pelo contrário. A dengue é uma doença evitável que só basta as pessoas que façam a sua parte, ou seja, limpar os seus quintais, avisar para a prefeitura se tem alguém fazendo depósito irregular de lixo. Então, são todas essas ações que impedem que a dengue vire uma epidemia e acabe adoecendo as pessoas, e sempre lembrando, a dengue ela pode agravar e causar óbitos, como a gente viu ocorrer no último ano epidemiológico, muita tristeza, 8 óbitos por dengue na cidade. Uhum. Secretário, os agentes de endemia estão utilizando dispositivos eletrônicos novos, é isso? Sim, eles receberam dispositivos, eles começaram a utilização, isso vai agilizar muito, não só a transferência de dados, mas também o acompanhamento dessas visitas, porque fica tudo registrado no tablet que eles receberam. Então, é uma iniciativa bem bacana da administração municipal que vai melhorar bastante o nosso combate à dengue. Você sabe que a prefeitura ela faz ações de combate à dengue o ano inteiro e em determinadas épocas ela amplia essas ações, porque são as épocas em que realmente a gente começa a verificar que é preciso uma ação mais intensa. O que nós estamos fazendo agora? Vamos fazer alguns mutirões. No dia 19 nós já vamos ter um mutirão ali na região noroeste da cidade, que tradicionalmente é uma região onde são encontrados muitos focos do mosquito, né? Então nós vamos fazer mutirão não só de limpeza, mas também de conscientização das pessoas, de formas que a gente siga nesse combate à dengue, que na realidade é um combate efetivo ao mosquito, né? Eu sempre tenho falado que as pessoas, se elas tirarem uma horinha, ou às vezes nem isso, dependendo do quintal, uma vez por semana, e fizerem a limpeza do seu quintal, elas interrompem o ciclo do mosquito, porque o ciclo do mosquito são 9 dias, então se a cada 7 dias a gente der uma olhadinha no quintal, der uma geral, pegar uma tampinha que alguma criança ou algum convidado de uma festa jogou por lá, uma latinha, a gente evita que o mosquito encontre esses locais para depositar seus ovos e acabe saindo um monte de mosquito por aí, porque a gente sabe, o mosquito ele não vê muro, ele não vê limite de cidade, então não adianta, a gente tem que ter uma ação conjunta com a comunidade, com responsabilidade e uma ação efetiva, que é óbvio, a prefeitura não consegue ir em todas as casas e fazer todas as avaliações nesse ciclo de 7 dias, então a participação da comunidade, a ação da comunidade é fundamental nesse combate. Uhum. Secretário, ainda sobre a dengue, né? Essas ações, então, elas estão sendo realizadas dentro da cidade. Existe uma região da cidade onde a situação é mais crítica? Sim, a região noroeste da cidade tem 2 focos, sempre na região norte, não na região noroeste, outro mais lá para o lado, olhando no mapa, para o lado direito. Então, do lado esquerdo, uma mancha no lado esquerdo, uma mancha no lado direito. A gente está fazendo os mutirões, vai fazer os mutirões nessas regiões, de forma a verificar. E tem umas informações importantes, Luciana, do último Lira, tá? Claro que o lixo doméstico ele é o principal foco de depósitos de ovos, mas uma informação muito importante que veio nesse Lira é que muitas pessoas fazendo uma coisa bacana, que é coletar a água da chuva, né, para você não usar a água da Sanepar. É uma ação bacana, é sustentável, entretanto foram encontrados muitos focos de dengue nesses depósitos. Então a gente fala para a população, olha, você pode continuar e deve continuar, é importante, é bacana, é ecologicamente correto isso, mas tem que tampar esses depósitos, caso contrário o mosquito vai lá e deposita seus ovos e vira um foco de proliferação do mosquito.
E só tampar resolve ou tem que tratar essa água também? Não, tampando resolve, porque daí o mosquito não consegue entrar para colocar seus ovos, né? É só tampar, igual a caixa d'água, ela tem que estar tampada. Uhum. Secretário, e em relação ainda à dengue, existe algum risco de epidemia nos próximos meses, levando-se em conta os dados epidemiológicos atuais? Levando-se em conta os dados atuais, não. Mas o risco da epidemia, ele depende da ação da população. Se a população fizer o que precisa ser feito, a gente elimina o risco de epidemia. Agora, se as pessoas não fizerem a limpeza dos seus quintais, não avisarem a prefeitura quando alguém está fazendo um depósito irregular de lixo num terreno baldio ou num fundo de vale, como é muito comum, aí realmente o risco ele sempre existe. Depende da atuação da comunidade junto com o poder público no combate à dengue. Uhum. Secretário, essa semana o ministro da Saúde fez um apelo aos pais para que levem os filhos para vacinar contra a poliomielite. A campanha acabou, mas como é que está aqui em Maringá? Esse apelo também pode ser repetido aqui na cidade também? Veja, nós fizemos aqui diversas ações para tentar aumentar a adesão à vacina e fomos assim, tivemos sucesso, porque no início da vacinação nós estávamos perto de 40% e chegamos a 75%, que já foi mais do que nos anos anteriores. A questão da polio, desde 2015 foi o último ano em que houve uma adesão de quase de 95%. Depois veio caindo gradativamente ao longo dos anos, até que no ano passado chegou a menos de 65%, se não me engano. Bom, qual é o problema? É que, é claro, pessoas da minha idade, eu convivi com pessoas que tiveram polio, né? Na década de 80 houve uma epidemia muito grande de polio no Brasil. Então nós passamos por essa tragédia da polio no país e foi feito um movimento muito grande. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a declarar a polio erradicada do seu território na década de 90 ainda, e com esse distanciamento da doença, as pessoas ficaram mais relaxadas. É justamente isso que não pode acontecer. Da mesma coisa que acontece com a dengue, é a mesma lógica em relação à vacina. Quer dizer, nós temos que atingir, não é só polio, o ministro falou da polio, né, mas não é só polio, nós temos diversas vacinas que a adesão está muito baixa, como, por exemplo, o sarampo, que também já está considerado erradicado no país, mas em países da América Latina ele ainda existe, e a introdução com a globalização, com essa facilidade de doenças, a reintrodução dessas doenças no território nacional é muito fácil, e não encontrando aquela barreira imunológica que é feita pela vacina, a possibilidade de você ter muitos casos dessas outras doenças, como sarampo, como meningite, doenças evitáveis e que tem vacina, é muito grande. Então, o apelo que eu faço aos pais, verifique a carteirinha do seu filho, 15 anos para baixo, veja se as vacinas estão todas em dia. Não é porque acabou a campanha da polio, por exemplo, que você não vacina, você vai lá e vacina. Infelizmente, essa vacinação feita depois do dia 30, ela não entra mais no nosso percentual, ela não entra na conta, nós fechamos com 75%, mas o importante não é a conta, o importante é estar imunizado contra a doença. Lembrando que existem duas características da vacina da polio. Uma é que até dos 2 aos 4 e 6 meses ela é feita injetável. A partir disso, a partir de 1 ano, são as gotinhas, que todo mundo conhece, que dá nome lá para o nosso amigo lá, o Zé Gotinha. Então é assim que funciona. Quem tomou a vacina da polio, gotinha, no ano passado, precisa tomar esse ano para fazer o reforço. Quem tomou a injetável dentro dos prazos, aí não precisa. Tá? Isso falando de vacina de polio, mas tem a campanha de multivacinação, que trata de todas aquelas outras vacinas contra sarampo, contra diversos tipos de hepatite, diversos tipos de meningite, que também precisa estar no radar dos pais para que as crianças estejam protegidas, vão proteger nossas crianças. Uhum. Secretário, e a vacinação contra a Covid? A secretaria está acompanhando aí informações sobre uma possível nova variante? Sim, tem uma nova variante que foi detectada em São Paulo e no Rio, se não me engano, parece que com maior amplitude no Rio. Ela teria um escape vacinal um pouco maior que as outras variantes, entretanto,
a princípio, segundo os estudos iniciais, ela não tem o mesmo potencial de agravo que as primeiras variantes que causaram aquelas epidemias no ano passado e retrasado. Independentemente disso, as pessoas também têm que manter o seu calendário vacinal em dia, de formas a se proteger do agravo da doença em caso de contaminação pela Covid. Secretário, sobre o credenciamento de médicos, quando que será feito esse credenciamento? Sim, bom que você tocou nesse assunto, é uma ação muito bacana. Veja, Luciano, se você me permite, para explicar qual é a estratégia que a Secretaria Municipal de Saúde vem seguindo. Desde que eu cheguei na Secretaria Municipal, no início do ano, o grande problema estava nas unidades de pronto atendimento, ou seja, havia uma demanda muito grande e um tempo de espera muito grande que, por vezes, chegava até a 10 horas para a pessoa ser atendida. Nós fizemos vários credenciamentos, mudamos fluxos dentro das UPAs, abrimos uma nova unidade de pediatria, de atendimento pediátrico na UBS, na UPA Zona Sul, levamos um laboratório exclusivo para o PAC, que agora ele vai começar a ser expandido para atender toda a UPA Zona Norte. Tudo isso foram medidas para resolver este problema da grande demanda e da demora no atendimento nas UPAs. Bom, nós já estamos dentro do que preconiza o Ministério da Saúde, nos dias em que há mais demora, normalmente segunda-feira, está abaixo de 4 horas, que é o que preconiza o Ministério da Saúde de atendimento de UPA. Mas a nossa média é de menos de 1 hora nos atendimentos das UPAs, então as UPAs a gente conseguiu equacionar o problema. Então agora a gente vem descendo para a atenção básica. Nas unidades básicas de saúde. Não adianta eu pedir para a pessoa, não vá para a UPA, porque tem o atendimento na UBS, se você não tem o médico na UBS. Então, o que nós fizemos? Abrimos um credenciamento de 68 médicos para atuar nas UBS. Por que 68? Porque são 34 UBS, a gente vai colocar 2 médicos em cada UBS para fazer esse atendimento de porta, além dos outros que já estão lá, dos médicos de saúde da família. Então, com isso, a gente quer robustecer o atendimento na UBS, tirando a pressão sobre a UPA e fazendo com que as pessoas retornem, após 2 anos distanciadas das unidades básicas de saúde, que elas retornem às UBS para os seus atendimentos normais. Então, além disso, esse credenciamento, os médicos devem ser colocados nas UPAs até o final deste mês, né? A gente está encerrando o credenciamento, então cada UBS vai receber 2 médicos para fazer esse atendimento de porta. Esses médicos vão conversar, eles vão estar em contato com os médicos de saúde da família para passar as informações das pessoas que procuram, para que sejam lançados lá nos prontuários e, obviamente, também renda as produtividades que são necessárias aí dos programas do Ministério da Saúde. Além disso, nós estamos estudando já, continuando nessa ideia de fortalecer a musculatura das unidades básicas de saúde, credenciamentos para psicólogos, porque é uma demanda muito grande de saúde mental pós-pandemia. Então, nós temos algumas unidades que têm psicólogo o dia inteiro, tem outras que têm psicólogo meio período. A nossa ideia é colocar psicólogos o período inteiro nas UBSs. Além disso, fisioterapeutas, nutricionistas, de forma a você tratar adequadamente a prevenção em saúde, para que você não tenha que ir lá na frente tratar da doença. Então, o que nós estamos planejando para esse ano, continuando no ano que vem inteiro. Então, até o final desse mês, mais 68 médicos nas UBSs. Digo para você que é um dos maiores programas voltados à atenção básica em saúde, realizada por um município do Brasil. É muito bacana esse projeto e ele vai dar certo. Tá certo, secretário. E sobre a ANPR, há uma informação de que a ANPR não vai renovar o contrato para atendimento, que pode fechar. O que tem de certo nesse dado? Então, o que aconteceu é o seguinte: os contratos com o poder público, via de regra, eles seguem a mesma linha, ou seja, você faz um contrato por 1 ano e você pode renovar por mais 4, findou os 5 anos, você tem que refazer a licitação. Então, nós, este ano, finda o contrato com a NPR, e nós fizemos na semana passada o credenciamento e abertura de envelopes, e eles não vieram. Eles não vieram por quê? Porque tem um problema aí que é nacional, que é a questão do não reajuste da tabela SUS há quase 2 décadas. Então, a tabela SUS é que rege todo o pagamento de contratos em saúde, os valores que vão ser pagos por procedimentos ou por consultas, isso é determinado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Por conta dessa falta de reajuste, eles não vieram. Então, o que a gente fez? Hoje de manhã, nós fizemos uma reunião com a NPR, com a Secretaria de Governo, com o gabinete, para nós tentarmos achar uma solução para equacionar este problema e não deixar que esse serviço que a NPR faz, que é muito importante, ele seja
esteja paralisado. É importante dizer que muita gente falando a NPR vai fechar, a NPR não vai fechar. Tá? É importante deixar isso bem claro. A NPR continua com suas atividades e a gente está equacionando esse problema para que ela continue atendendo também o município, e não é só o município de Maringá. A NPR, com seus serviços de terapias e entrega de próteses, órteses, cadeiras de roda, ela atende também os outros 29 municípios da região da MUSEP. É a Associação Norte Paranense de Reabilitação, Isso. né? Que tem um longo histórico de atendimentos, né? E é muito importante, né, para a região. Sim, com certeza. Por isso nós estamos nessa conversação. O grande problema este problema não é apenas da NPR, é um problema geral, que é a questão dos preços sugeridos e praticados pela União e que devem ser seguidos por todos os municípios e estados. Essa tabela, essa é uma discussão que precisa ser feita, né? Claro que ela exige recursos vultuosos do Ministério da Saúde, mas ela precisa ser feita porque fica muito difícil você fazer contratação de serviços com uma tabela que está fora já da realidade já há um bom tempo, já são quase 20 anos que não tem ajustes. Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde. Eu que agradeço, obrigado, Luciano, obrigado aos ouvintes e o pessoal que nos assiste aí pelo GMC Online. Obrigada. Nós conversamos com o secretário de Saúde de Maringá, Clóvis de Mello, e nos falou sobre vários temas ligados à saúde.